Boa noite. Estamos a viver a Semana Mundial do Investidor, onde um dos temas principais são as finanças sustentáveis. No programa de hoje vamos abordar a temática das finanças sustentáveis, com realce para o seu impacto na resiliência do investidor. Na próxima hora e meia vamos procurar perceber qual é a realidade de Angola relativamente às finanças sustentáveis e à resiliência do investidor. Para o efeito, convidamos para os pontos nos is deste sábado aqui no canal de notícias da Televisão Pública de Angola, Mauro Neves, é administrador do Banco Milênio, Verdim Pandieira, é diretor do planeamento da Zona Económica Especial, e John Socchi, diretor do Gabinete de Estudos da Comissão de Mercado de Capitais. Boa noite a todos, bem-vindos e obrigado por terem aceito o nosso convite. Vamos começar por dirigir a primeira questão a John Socchi para percebermos, até porque precisamos contextualizar os nossos telespectadores. Quando falamos de finanças sustentáveis, estamos a falar de quê exatamente, do ponto de vista prático? Obrigado, Paulo. Já agora, boa noite a telespectadores que nos acompanham lá em casa. Antes de irmos à questão das finanças sustentáveis, permita-me aqui agradecer a oportunidade em nome da Comissão do Conselho de Administração da Comissão de Mercado de Capitais. Estamos a viver uma semana agitada no bom sentido, agitada no sentido de que nós estamos desde o dia 3 a comemorar a Semana Mundial do Investidor. Só para ajudar a esclarecer os telespectadores lá em casa, para todas as realidades e países onde há mercado de capitais, há um regulador do mercado de capitais. E depois há uma organização internacional que coordena todos esses reguladores, que a sigla em inglês chama-se IOSCO, né, que é Organismo Internacional dos Reguladores do Mercado de Capitais. E a IOSCO anualmente reserva uma semana onde se reflete no mundo todo sobre temas como a educação financeira, temas como a poupança, temas como a resiliência do investidor e temas fundamentalmente ligados à educação financeira. Para esta semana específica, que normalmente costuma ser nos meses de outubro, setembro, para este ano específico foi o tema que o Paulo Duda abordou, portanto, as finanças sustentáveis, a resiliência do investidor. Resiliência porque estamos numa fase meio turbulenta em termos do mundo todo, né? Turbulência em função da pandemia e, portanto, traz aqui também esta reflexão. Crise que se vive na Europa, não é? Com a questão da Rússia e da Ucrânia. Esses fatores todos acabam por impactar os investidores como tal. Não é? Então há uma reflexão relativamente às finanças sustentáveis e depois, por um lado, também a questão da resiliência dos investidores. Falar de finanças sustentáveis, ou se quisermos investimentos sustentáveis, é nada mais nada menos do que processos, é o processo de investimentos a longo prazo que traz consigo componentes muito específicas, componentes como impactos sociais, impactos ambientais, impactos de governance. Ou seja, fazer um pouco de história, se quisermos. Há anos atrás, os investidores começaram a ter esta preocupação não apenas de investir em determinadas empresas para obter lucro, não é? Para obter dividendos, para obter determinadas rentabilidades. Passou a tornar preocupação dos investidores ver os seus valores refletidos nas empresas que querem alocar este capital. Daí que as empresas começaram também a adotar este panorama em função desta tendência dos investidores, ou seja, se eu quero captar financiamento, tenho que captar financiamento de maneiras que os investidores que eu quero captar estejam refletidos naquilo que são os valores da empresa. Portanto, os investidores passaram a exigir valores como a governança corporativa, a própria, se quisermos, a própria estruturação dos conselhos de administração. Hoje temos, e Angola é o exemplo disso, há países em que exige-se um número de senhoras, por exemplo, no conselho de administração de determinadas empresas. Há países, por exemplo, que a nível social as empresas têm de contratar pessoas de outro género sexual. Há polémicas nesse tipo de problemática. Portanto, as empresas passaram a ter esse tipo de preocupação. Não apenas produzir uma Ferrari, mas se a empresa que está a produzir a Ferrari não está a poluir o meio ambiente. Portanto, este conjunto de preocupações, as empresas passaram a ter para satisfazer esse tipo de investidor que foi surgindo com esse tipo de exigência. Okay. Portanto, falamos de investimento sustentável, nada mais do que falamos desse tipo de investimentos de empresas que olham para esses aspectos de forma muito específicas e hoje em dia no mercado. Se olharmos para a nossa realidade, vamos falar de Angola. Há essa preocupação da parte dos investidores e a nível interno, têm sido criadas condições para que os investidores com este perfil que anunciou sejam efetivamente acautelados? Boa questão. Nós temos, Paulo, um mercado de capitais embrionário, novo, efetivamente, comparando aqui a história do país e a história económica e financeira do país, e nós estamos numa fase de
incentivar as empresas a olhar para o mercado de capitais como forma de obtenção de financiamento e incentivar os investidores que têm determinadas poupanças a olharem como o mercado de capitais como uma alternativa para ir alocar essas poupanças, para rentabilizar essas poupanças. Portanto, estamos a fazer um caminho e, fruto deste caminho, que nós já temos uma bolsa de valores, portanto, nós temos uma bolsa de valores que hoje transaciona instrumentos financeiros, temos um regulador do mercado de capitais, que é a Comissão do Mercado de Capitais, e em função deste desenvolvimento que o mercado vai observando, vamos tendo também empresas que já olham o mercado de capitais como um local para ir buscar esse financiamento. Nós temos hoje já na Bolsa o mercado de ações a funcionar, portanto, temos empresas que já foram buscar, se quisermos assim dizer, dinheiro na Bolsa, de investidores na Bolsa, e com esta cultura de ir à Bolsa buscar dinheiro, os investidores vão olhar na Bolsa as empresas que têm o perfil das virtudes que os representa e assim alocar capital para estas empresas. Estamos numa fase ainda embrionária em termos de Bolsa, em termos de empresas com a adoção desses critérios ESG. Qual tem sido a visão das empresas? Tem havido aceitação para este novo paradigma? Sim, repara que, tal como me referi, o mercado de capitais é novo para todos nós, né? Para todos nós que estamos como reguladores, que estamos do outro lado, tanto para as empresas. É preciso cultivar a ideia de que eu, como uma empresa, hoje quero obter capital, tenho várias formas de obtê-lo. Posso pedir um crédito bancário, posso reincorporar os lucros que eu tive ano passado, ou então posso ir buscar esse dinheiro numa bolsa, onde tem um conjunto de investidores e esses investidores diferenciados com capital para alocar, emitindo ações ou emitindo obrigações. Portanto, esta cultura de incentivar as empresas é que nós temos estado a trabalhar. A Comissão do Mercado de Capitais, não obstante ser um supervisor e regulador do mercado, também é promotor, né? Portanto, há este trabalho que tem sido feito e tem sido já, os frutos têm estado a se verificar por aí. Nós temos em média hoje, e já falamos sobre isso nos bastidores com meus colegas, transações na Bolsa a rondar os 80, 60 mil milhões de kwanzas mês. Portanto, isto é um sinal de que existe alguma liquidez e é um sinal de que as empresas que querem obter esse financiamento na Bolsa têm este lugar disponível, a plataforma feita, regulamentos feitos e liquidez por parte dos investidores para canalizar. Portanto, é uma cultura que nós vamos tentando agora implementar às empresas e depois é que vamos também avançar para aquilo que são as finanças sustentáveis, porque as empresas, não obstante eu emitir uma ação, eu tenho que perceber que emitindo esta ação, eu sou uma empresa, eu sou o Banco Milênio, por exemplo, tenho uma responsabilidade social. Portanto, os investidores que vão alocar este capital no Banco Milênio, se o Banco Milênio tiver salvaguardado essas responsabilidades sociais, mais facilmente vai buscar dinheiro, mais facilmente vai buscar um dinheiro barato, né? Como nós dizemos em termos de mercados financeiros. Então, as empresas vão ganhando essa cultura e o próprio Banco Milênio tem também algumas linhas muito direcionadas a investimentos sustentáveis e vamos fazendo um caminho, né? Já estamos num bom ritmo. O importante foi começar, não? Tá, já começamos. Muito bem. Seguimos, Mauro, quando olhamos para a realidade do Banco Milênio, que está aqui a representar, e falando da questão das finanças sustentáveis, vamos perceber um pouco da vossa realidade. É um fenómeno novo, como percebemos aqui, a nível do banco. Como é que vocês têm estado a lidar com este fenómeno novo e tentarmos perceber da parte das empresas como é que elas têm estado a se projetar quando olhamos para a questão das finanças sustentáveis? Tá, obrigado, Paulo. Boa noite a todos e agradecer também pelo convite. Se permite só também dar aqui uma nota complementar ao que dizia o Nsoki. O tema da sustentabilidade, ele na verdade começa fora do setor financeiro. Okay. Decorre diria, décadas de muita percepção de que é a criação de valor sustentável e que depois culmina nos últimos anos com aquilo que foi a definição das Nações Unidas como os 17 principais Objetivos Sustentáveis de Desenvolvimento e uma importante Agenda de Desenvolvimento até 2030, do qual também Angola foi um dos países que assumiu compromissos de cumprir essa agenda. Importa também dizer que a sustentabilidade depois entra no setor financeiro, porque efetivamente para nós conseguirmos ter uma transformação de matriz energética, conseguirmos fazer investimentos, por exemplo, em infraestruturas, em educação, em saúde, em até matérias como a melhoria do abastecimento de água, etc., é preciso capital, é preciso investimento. E surge esse conceito das finanças sustentáveis, que não é mais que adotar nos critérios de investimento
aquilo que são matrizes que hoje surgiu um jargão que se chama o ESG ou ESG, que no fundo é uma matriz de critérios de desenvolvimento ligados ao ambiente, à componente social e governação corporativa. Em Angola, esse tema começa a entrar já na agenda, diria, estratégica nacional. Já no Plano de Desenvolvimento de 2018-2022, Angola assume o compromisso e define metas alinhadas com a Agenda 2030 e começa a entrar também para a agenda, então, do setor público e do setor privado. E aqui, em Angola, em particular, os bancos e o setor financeiro bancário têm ainda um grande peso a nível da vertente de financiamento da economia. Pois. Como disse o Soki, há um desenvolvimento forte no mercado de capitais, mas a nível de financiamento, a maior parte do financiamento vem ainda do setor bancário. Entrando aqui naquilo que pode ser o contributo do setor bancário, no fundo o setor bancário pode ser um indutor desta transformação, aplicando aquilo que são os seus critérios de gestão, de matriz de risco, análise de financiamento e até de criação de produtos que estejam alinhados com a criação de valor sustentável, cumprindo estas métricas sociais, ambientais e de governação cooperativa. No nosso caso, no Milênio Atlântico, o que estamos a fazer é, já há algum tempo, começamos a implementar um sistema de gestão ambiental e social, que não é mais cumprir também aquilo que são os princípios do Equador, que são princípios que foram definidos há alguns anos para a análise de projetos e como medir riscos e gerir riscos ambientais e sociais, mas também na própria planificação estratégica da instituição temos uma iniciativa estratégica que prevê que o banco adote mesmo o paradigma de ESG na sua estratégia como instituição. E o que é que isso significa em termos simples? Há 17 objetivos sustentáveis definidos pela ONU. Naturalmente, as instituições podem não conseguir promovê-los todos, portanto, escolhem aqueles que se mais relacionam com a sua cultura empresarial ou até com o mercado onde estão inseridos. Dando aqui um exemplo, estamos num país em que temos ainda um nível considerável de pessoas no limiar da pobreza, a cerca de 40%. Em países como o nosso, efetivamente, o pilar do combate à pobreza tem um aspecto mais relevante noutros países, se calhar mais envolvidos, em que as preocupações são outras. Exatamente. Então, olhando para os pilares, é importante que a instituição defina quais são os pilares mais relevantes para a sua estratégia, para o contexto em que estão inseridos e onde acha que pode aportar mais valor. E depois, no fundo, definir a sua política de sustentabilidade e depois implementar essa política, definindo um conjunto de métricas, adotando processos que permitam cumprir e chegar a essas metas. Portanto, o caminho que estamos a fazer é começamos com um sistema de gestão ambiental e social, estamos a colocar na agenda estratégica da instituição o tema da sustentabilidade, do ESG, o que vai implicar mudanças como, por exemplo, na forma mesmo de gestão, por exemplo, da relação com clientes, com fornecedores, até com os próprios colaboradores. E, por exemplo, a nível do financiamento, vamos ter que mudar um pouco o paradigma de analisar aquilo que são os riscos e as valências de alguns projetos, passando a utilizar também as vertentes ambientais e sociais como importantes fatores de decisão se iremos ou não financiar aquele projeto. Claro que isto tudo será feito de uma forma gradual, portanto, estas matérias não são de implementação imediato e, por isso, envolve um conjunto de preparação, envolve também um conjunto de iniciativas de comunicação, como esta que a TPI muito bem está a fazer, de se promover as noções e a importância que esta matéria tem para que, quer o setor público, quer o setor privado, nós, enquanto comunidade como um todo, nos vamos adequando a esses princípios. Então, diria que é um processo gradual, mas que está a começar. Quer a nível da agenda nacional, quer a nível do setor privado, já está efetivamente a começar. Depois vamos procurar perceber como é que as empresas vão certamente lidar com todo este processo que está a começar. E falando das empresas, juntamos a nossa conversa o Verdinho Pandieira, que é diretor de planeamento da Zona Económica Especial. Os investidores, principalmente os estrangeiros, que têm interesse em trazer os seus negócios para Angola, em investir em Angola,
Já acautelam todas essas questões que foram aqui levantadas relativamente ao perfil, às condições que o país tem que criar para facilitar estes investimentos. Se olharmos para a realidade da zona económica, já começa a haver exigências da parte dos investidores nesse sentido? Bem, muito obrigado pela palavra e agradecer o convite da Comissão de Mercado de Capital e em representação do Conselho de Administração da Zona Económica Especial, vamos tecer aqui alguns contributos. Bem, a Zona Económica Especial acautela sim essas questões da sustentabilidade, porque é um dos fatores primordial da nossa estratégia como empresa. E para concorrer a estes requisitos, a Zona Económica Especial adapta as suas estruturas, as suas infraestruturas de acordo com as regras ambientais, de forma a criar não só sinergias positivas para receber o investimento dos nossos variados investidores, que têm já na sua estratégia, porque nós analisamos aquilo que são... A porta de entrada na Zona Económica Especial é a apresentação de um projeto. E esses projetos têm as suas visões, a visão estratégica e de implementação, em que fica acautelada questões de impacto ambiental, fica acauteladas questões de responsabilidade social. E como os meus colegas acabaram de dizer muito bem, a Zona Económica Especial é um vetor econômico que está para fomentar a produção nacional, para diversificar a economia. E é nesta diversificação, concorre aos 17 objetivos da ONU, que é a erradicação da fome, o aumento da empregabilidade, que vem acabando com a miséria, com a pobreza, ou reduzir com a pobreza. E os nossos investidores, principalmente os estrangeiros, têm, de facto, muito cuidado. Os seus projetos vêm com algumas nuances que nós, na altura, nós estamos a começar agora, mas eles já estão mais avançados, vêm com regras tanto de ISO, estamos a falar ISO 9001, a ISO 14001, desculpa, que velam pela questão do sistema ambiental e vejam também pela questão procedimental. Muito bem. Exatamente. Só que quando olhamos para a realidade das finanças sustentáveis em Angola, percebemos que há aqui uma caminhada que precisa ser feita. Vamos contextualizar. Como é que estamos? Onde é que estamos neste momento? Já começamos, percebi que já começamos, mas onde é que estamos e onde é que pretendemos chegar? Pretendemos chegar onde todo mundo está, né? Onde todo mundo está, os grandes países, as grandes realidades, mas sabe que isso são forças cruzadas, né? É a Comissão de Mercado de Capitais, por um lado, a incentivar, é o próprio mercado a despertar o interesse desse tipo de matérias. Portanto, isto são um conjunto de forças que têm que se unir, regulador, mercado, players, e perceber a importância das finanças sustentáveis. Como é que nós hoje já temos, a nível da realidade angolana, e se quisermos falar especificamente o que nós já temos em termos de finanças sustentáveis, nós já temos fundos de investimento hoje, registrados na Comissão de Mercado de Capitais, que são fundos SG, né? Ou seja, é o fundo de investimento são veículos criados no sistema financeiro, que têm como finalidade recolher capital de pessoas diferenciadas, coletivamente junta-se esse capital e investe-se num determinado setor da economia. Portanto, são os organismos de investimento coletivo. Nós temos hoje na CMC fundo registrado de capital de risco que investe fundamentalmente em pequenas e médias empresas que obedecem critérios ESG. Já começa a haver aqui uma mentalidade, repara que foi o próprio mercado que pensou em estruturar um veículo para direcionar este capital a empresas com esta tipologia. E é este o interesse que nós queremos despertar às pessoas, às empresas. Nós temos hoje na Bolsa uma média, falo de investidores particulares, investidores a retalho, como nós chamamos, ou particulares, uma média de 15% dos investidores na Bolsa são a retalho, portanto a cota de 15% dos negócios são feitos por investidores a retalho, e esses, em função da nossa realidade, tendencialmente vai crescer, né? Nós temos um nível de educação financeira ainda muito baixo, e quanto mais vamos sabendo os instrumentos, os veículos, a importância em direcionar a minha poupança para lá, mais esse número vai crescendo. E com esse número crescendo, os investidores... Porque as empresas hoje obedecem aquilo que o investidor quer, né? O investidor direciona o seu capital para uma determinada empresa
escolha a empresa que melhor vai lhe dar rentabilidade, que melhor vai se refletir em termos de valores aquilo que ele entende. Nós já tivemos, não sei se, penso que o pessoal acompanhou, a nível internacional, tivemos uma polêmica relativamente à empresa H&M, penso que já há algum tempo. Alguma coisa ligada à questão racial, e é um pouco disso que acontece. As empresas hoje têm que perceber que têm um conjunto de critérios que têm que obedecer para estarem bem no mercado, para venderem bem os seus produtos e para atraírem os investidores. Qualquer situação dentro da empresa, social, de governance, situação ambiental, imagina uma empresa, por exemplo, que está no Cubango, produz tomate, produz um determinado tipo de produto, mas não está preocupado com a volta da própria empresa, a questão social da própria empresa, a questão da poluição. Os investidores olham para esse tipo de empresa diferente por outras empresas que têm este critério muito bem estabelecido. Para responder de forma concreta, em que fase nós estamos agora, estamos a fazer um caminho, fundamentalmente de educação financeira. A CMC vai organizar em novembro um fórum internacional sobre ESG, que pretende, a semelhança do que aconteceu na Nigéria. A Nigéria fez um caminho, hoje já está muito mais avançado do que nós, fez um caminho onde inicialmente juntou todas as sensibilidades, porque isto de finanças sustentáveis hoje é uma responsabilidade geral, né? Até do próprio Estado. Né? Não é só uma responsabilidade das empresas. O próprio Estado, hoje percebe-se que o crescimento econômico, para gerar bem-estar às pessoas, não é só o crescimento do PIB. Né? Precisamos ter outros aspectos sociais, ambientais, indexados para que tenhamos um bom desenvolvimento econômico. Então, passou a ser uma responsabilidade dos próprios Estados. Aliás, o próprio Pacto das Nações Unidas, que o Mauro fez referência, acabou por ser um pacto de que as Nações Unidas fez um conjunto de recomendações e enviou para grandes empresas, grandes instituições financeiras, no sentido de trazer essa responsabilidade a nível não só das pequenas empresas, das médias empresas, mas do próprio Estado. Daí que a CMC em novembro vai organizar um fórum onde vai trazer essas sensibilidades, vai ter parceiros internacionais que já fizeram um caminho relativamente a isso, para começarmos a discutir o que é que nós pretendemos, que tipo de empresas nós queremos fazer, que tipo de negócio as nossas empresas estão preocupadas simplesmente em ter lucro ou estão preocupados também com as pessoas que estão à volta, né, com o meio social. Portanto, este é o caminho que estamos a fazer, começar uma discussão para depois evoluirmos, por exemplo, as empresas hoje, as empresas que estão na Bolsa e outras, fazem reportes financeiros. Acontece em outras realidades. Peço desculpa, acontece em outras realidades nos reportes financeiros que as empresas fazem, também reportam o que é que a empresa fez no âmbito de salvaguardar esses critérios de proteção social, proteção ambiental. Portanto, queremos evoluir até aí, onde as empresas têm esse compromisso para com o mercado. Olha, eu, durante o período X, o semestre, o meu resultado deu é positivo, mas também, relativamente ao aspecto social, tive esses critérios salvaguardados, tive essas questões sociais, tive essas questões ambientais. É onde que nós queremos evoluir até aí, para, no fundo, consciencializarmos. Aliás, a geração atual é a geração M, né? A geração jovem, que é muito mais exigente relativamente a essas questões de salvaguardar aspectos ESGs. E nós temos muito mais jovens no mundo hoje do que mais velhos. Portanto, é inevitável, é um caminho que Angola vai ter que abraçar, e nós, CMC, temos estado também. Existem outros parceiros, não é só a CMC. Nós temos hoje uma entidade também do setor privado que faz muitos fóruns de governance corporativa sobre ESG. Então, somos vários parceiros entrosados para que, no fim de tudo, tenhamos empresas que obedecem critérios, investidores que possam escolher empresas que refletem os seus valores. Esse trabalho, para que as empresas percebam efetivamente as vantagens das finanças sustentáveis, já está a ser feito? Sim, já está a ser feito, tem sido feito no âmbito. Nós temos um gabinete na Comissão do Mercado de Capitais, que é o Gabinete de Desenvolvimento do Mercado. Na verdade, é o gabinete que nós chamamos de bater o martelo, né? De ir atrás das empresas e dizer, olha, tem essas vantagens, vai emitir instrumentos, se emitir instrumentos sustentáveis tem essas vantagens, o investidor vai... O que é que nós temos hoje? Um investidor, para colocar o seu dinheiro numa empresa, primeiro, precisa ter certeza de que vai ter rentabilidade. E essa certeza lhe é passada em função das informações que tem disponíveis da empresa, contabilidade, a forma como é gerida a empresa. Esta cultura, nós fomos incutindo às empresas, facilmente uma empresa que tem essa transparência vai buscar dinheiro mais barato. Ou seja, quem coloca o dinheiro não exige taxas muito altas, porque tem segurança de que o dinheiro vai depois se retornar. Quando uma empresa não tem essas características, não tem contabilidade organizada, tem essas questões não muito bem salvaguardadas, se for pedir financiamento ao Paulo Duda vai exigir retornos muito maiores, porque há o risco de perder o seu capital que investir lá. Então, o que nós consciencializamos as empresas se tiver uma empresa organizada com esses aspectos salvaguardados, vai buscar dinheiro barato.
Se vai buscar dinheiro barato, consegue mais tempo para trabalhar o dinheiro e depois devolver ao investidor. Portanto, é um trabalho que tem sido feito. Nós temos vários programas na CMC, não só de sensibilização, de incentivo às empresas a adotar práticas ESG, mas também no sentido mesmo de preparar empresas para uma emissão mercado de valores mobiliários, uma emissão na Bolsa. Portanto, é um trabalho que tem sido feito não só pela CMC, pela própria Bolsa também, e são forças conjuntas e temos estado a fazer esse trabalho com as empresas. Muito bem. Mauro, quando olhamos para a banca e para as finanças sustentáveis, eu vou fazer-lhe duas questões em uma. Primeiro, era importante transmitirmos esta mensagem às empresas sobre as vantagens, não é? E depois olharmos para aquilo que é a nossa realidade. Primeiro, as vantagens para que as empresas consigam, de facto, perceber que há toda a necessidade de fazerem este caminho. E depois, se olharmos para a realidade de Angola, se tivermos, inclusive, empresas que sirvam de exemplo para que as outras possam seguir este caminho, seria, de facto, interessante que pudéssemos abordar isto aqui no programa. Tá, obrigado, Paulo. O Paulo toca numa questão muito importante, que é efetivamente perceber-se as vantagens que tem a adoção desse paradigma. E, primeiro, este paradigma de ESG, sustentabilidade, também tem que ser visto numa estratégia de médio e longo prazo das próprias empresas. Ou seja, estas métricas de desenvolvimento sustentável não surgiram por acaso, surgiram por temas que preocupam a comunidade em geral. A questão ambiental, dando aqui um dado desde 75, nos últimos 40 a 50 anos, a população mundial passou de 4 bilhões de pessoas para 8 bilhões. Portanto, somos muitos mais, consumimos muitos mais recursos, mas o ambiente, o planeta é o mesmo. Né? Então, industrializamos também o mundo, né? Nos últimos anos, desde a Revolução Industrial, o mundo industrializou-se, houve uma forte pegada do carbono e hoje começamos a assistir a alguns fenómenos que efetivamente preocupam sobre a sustentabilidade que teremos no futuro. E se nós pensarmos a médio e longo prazo, só temos a ganhar se na gestão das nossas instituições colocarmos essas matérias e atuarmos sobre elas, porque no final do dia vamos ter comunidades mais saudáveis, vamos ter um ambiente em que vamos poder desenvolver o nosso modelo de negócio e vamos também, com a componente da governação, ter uma instituição melhor gerida. Mas durante algum tempo pensou-se que estas matérias, ser uma empresa com forte impacto ambiental ou social, não significava ter lucro. Era quase como se fosse filantropia. Portanto, essas matérias foram adiadas, não é? Foram sendo adiadas porque achava-se que a lógica mais daquela dicotomia entre o capitalismo e o socialismo, o capitalismo é mais focado no lucro, essa componente mais social faz-nos ter menos lucro, mas isso mudou radicalmente nos últimos anos, em que se vê que a sustentabilidade, na verdade, faz a empresa criar valor. E dando aqui dois ou três exemplos. O Sócrates tocou num ponto muito importante. A juventude, hoje em dia, valoriza muito estas matérias. Sim. E em escolher entre a empresa A, B ou C, olha para o preço, para a qualidade de serviço, mas também hoje importa se aquela empresa é uma empresa que tem bons princípios, cumpre as regras, é uma empresa que adota estas boas práticas. E há estudos que demonstram que, efetivamente, as empresas que adotam estas práticas têm maior aceitação junto dos consumidores. E isso significa mais receita, não é? Depois, mesmo a nível daquilo que é a pegada das próprias empresas, a nível ambiental. Se nós, por exemplo, uma empresa que instale, por exemplo, uma empresa de distribuição que instale painéis solares nos seus supermercados para substituir a energia menos limpa, vai ter, em princípio, a médio prazo, uma poupança significativa de custos. Tem uma energia mais sustentável, em princípio menos cara, está a fazer bem ao ambiente, mas também está a melhorar os custos operacionais da própria empresa. Isso pode ajudar na rentabilidade da empresa, gera valor. Depois, mesmo a nível dos colaboradores. Hoje, enquanto colaboradores, nós também nos preocupamos como é que a nossa empresa atua nessas matérias. Nós queremos trabalhar numa empresa que nos orgulhe, que partilhe com a sociedade os resultados também que vai tendo, que tenha boas práticas ambientais. Então, para captar bons talentos e reter, até nesse nível, há vantagens para as empresas. E depois há um ponto que foi aqui também tocado, que é a componente de financiamento. Hoje em dia, o investimento que está a ir para aquilo que são os ativos, empresas, projetos, ativos financeiros, que cumprem estas práticas, é um mercado que está em forte crescimento.
As estatísticas apontam que é um mercado que hoje é mais de 30 trilhões de dólares e que deve crescer até cerca de 50 trilhões já nos próximos anos. E 50 trilhões é mais ou menos um terço dos investimentos que andam no mundo. Portanto, o peso que há de investimento nestas matérias. E é uma oportunidade para as empresas irem buscar também financiamento, como disse o Nsoki, em muitos casos com custos mais acessíveis, e até não só para as empresas, em sentido mais lato, para outro tipo de organizações, para os países. Há países que estão a aproveitar muito essa oportunidade para financiar a sua transição energética, porque há muito apetite por investimento nestas matérias. E para países, por exemplo, em desenvolvimento, em que é mais difícil obter financiamento internacional, isto é uma oportunidade significativa. Portanto, para as empresas tem este conjunto, pode ter este conjunto Mas de vantagens. as nossas empresas já começam a adaptar-se a fim de terem este perfil, uma vez que acaba por ser uma das exigências, não é, de mercado, quando olhamos para esta realidade. Sente que da parte das nossas empresas já há esta preocupação em adaptar-se, em encaixarem-se neste perfil, até para conseguirem obter financiamento? Eu diria que estamos muito ainda no início, porque, primeiro, é um tema que, mesmo no cenário internacional, apesar da evolução que teve nos últimos anos, estes objetivos sustentáveis surgiram em 2015, portanto há cerca de 7 anos. Não é um tema que tenha assim já 10, 20, 30 anos de implementação, e estamos muito no início. Vemos que efetivamente há empresas que hoje têm algumas iniciativas de investimento social, etc., mas aquilo que é verdadeiramente adotar o paradigma ESG nas empresas, eu diria que ainda há um relevante caminho a fazer, e aqui tem, dependendo também da indústria, há também uma importância muito grande daquilo que é o setor público, os reguladores, em alguns casos, em alguns setores, que também são fatores de indução da adoção destas práticas. Mas diria que estamos muito no início, mas é precisamente com a maior troca de informação, com também o setor financeiro a incluir estas regras na sua avaliação de investimento, que vai fazer que o processo também acelere. Aliás, é assim que está a acontecer lá fora. A partir do momento que o capital e as decisões de investimento começaram a ter estes temas como muito importantes, começamos a ver uma transformação, porque em alguns casos, por exemplo, na indústria petrolífera e outras ligadas a mais aos temas de carbono, efetivamente há uma questão de acesso a financiamento se não começar a implementar verdadeiramente estas práticas. Por isso eu diria que vai ser um caminho quase que natural, mas que é importante aqui todos os atores, o setor público, o setor privado, os reguladores, termos uma agenda clara de implementação do paradigma ESG no nosso contexto. Paulo, permita-me só acrescentar um pouco no que o Mauro esteve a dizer, e muito bem. Não obstante esse tema ter alguma idade já, estamos a falar de muitos anos atrás, nos últimos tempos se voltou muito à tona em função também da pandemia, né? Sabe que o ser humano, quando sente que está a acontecer uma situação meio catastrófica, vai despertando alguns interesses, algumas preocupações sobre a própria continuidade da espécie humana, enfim, o próprio ambiente. Portanto, nos últimos 3 anos, essa situação voltou. Sabe, o próprio termo ESG surge de 2004, mais ou menos, mas eu, por acaso, nunca tinha ouvido falar com tanta frequência. Nos últimos 2, 3 anos, por causa da pandemia, o tema voltou à tona e a ser muito mais discutido. Portanto, hoje é um pouco novo, entre aspas, para quase todo mundo, porque não é só Angola que está nessa fase, todos os países do mundo também voltaram a despertar o assunto e vão hoje tentando ver como adotar esses critérios, como ter as empresas com estes princípios refletidos. Portanto, Angola também só está neste panorama, está a seguir o mesmo panorama, mas é uma coisa que voltou à tona recentemente com a pandemia. E um aspecto importante também que o Mauro referiu tem muito a ver com como é que os próprios Estados se podem beneficiar, né, com esse tipo de matérias ESG. Eu já abordava até com meus colegas lá nos bastidores que muitos países aproveitam esse aspecto também social, ambiental e governance para, se calhar, também desenvolver alguns projetos, alguns setores da própria economia. Falávamos nos bastidores exemplos de países, por exemplo, como Cabo Verde. Cabo Verde tem uma comunidade migrante muito grande, ou seja, vive muito de remessas, né, de cabo-verdianos que estão fora, que mandam para o país.
E há tipologias de instrumentos que os próprios governos emitem, que são chamados de diaspora bonds, que é o Estado, se quer desenvolver um projeto, uma escola, por exemplo, em Banza Congo, no Zaire, no Uíse, em algum lugar, faz uma emissão para não residentes, para angolanos que estão lá fora. Esses angolanos têm um aspecto social, essa emissão tem uma taxa mais ou menos reduzida, mas só o sentimento de que eu estou a investir na minha terra para construir uma escola, uma estrada na minha localidade, faz com que muitos angolanos que estão lá fora, muitos que estão lá fora comprem esse instrumento, subscrevam esse instrumento como forma de ajudar o desenvolvimento do próprio país. Portanto, é um mecanismo que tem sido usado também em muitas realidades, a emissão desses instrumentos para angolanos que estão lá fora, subscrevem esses instrumentos e desenvolvem vários projetos a nível nacional. Portanto, isto é global, né? Não só as próprias empresas, mas os próprios Estados também podem utilizar para se financiar por esta via. Muito bem. Verdinho, vamos olhar um pouco para a realidade da Zona Económica Especial, quando falamos de finanças sustentáveis, para percebermos até que ponto, na Zona Económica Especial, essa questão do meio ambiente tem sido exigível. Não é? Sabemos que a cada dia que passa Angola tem recebido pedidos de investidores privados, estrangeiros, que têm de facto muito interesse em estar cá. E o que pergunto, olhando para a realidade da Zona Económica, quando temos que ver as exigências para que esses investidores possam entrar, essa questão ambiental tem sido relevante? Bem, a questão ambiental é uma exigência primária, porque a Zona Económica Especial tem um plano diretor, não é? E este plano diretor define as áreas na qual vão ser alocados os diferentes investimentos. E a Zona Económica Especial está aberta para todos os investimentos, todavia, nós temos uma divisão, não é, de indústrias ligeiras e indústrias média. As indústrias ligeiras têm maior prioridades, porque são aquelas que ferem pouco o meio ambiente, porque produzem o produto final, não é? E não produzem a matéria-prima, porque elas utilizam a matéria-prima de outras indústrias para produzir o produto final. E as exigências que nós, na Zona Económica Especial, temos com os investidores, primeiro, é a questão do estudo de impacto ambiental, onde vai ser implementado o projeto, deve-se fazer esse estudo para ver se aquilo que vão ser as emissões de gases das indústrias não venham ferir aquilo que é, para já, aquilo que é a linha diretora do nosso plano diretor, não é? E também aquilo que é a sustentabilidade que nós queremos na nossa zona. A par disso, os princípios de gestão, contabilidade organizada, a questão da inserção da mão de obra nacional nos cargos de direção, não é? São fatores adaptados à ESG, não é? Que vêm promover aquilo que é dar mais relevância ao fator social local, do conteúdo local. Agora, devemos fazer também uma dicotomia. Os investimentos sustentáveis são diferentes dos investimentos em ESG, porque os investimentos sustentáveis, não é, são aquelas empresas ou aqueles investidores que detectam, não é, problemas sociais e ambientais, não é, e tentam resolver esses problemas, no final gerando lucros. A primeira intenção é tentar resolver o problema ambiental, social que está acontecendo no meio envolvente e criar modelos de negócios que possam ser sustentáveis, não é, para o negócio. Agora, os investimentos em ESG, não é? ESG, desculpa, eles fazem quê? Fazem adaptação ou melhor, colocam os princípios e práticas ambientais, sociais e de governança corporativa nos negócios.
Okay? Então, há essa diferença que temos que... Porque há empresas que têm investimentos sustentáveis, mas não aplicam a questão de ESG. E há empresas que aplicam a condicionante ESG porque hoje o mundo é tão competitivo que as empresas, se não acompanharem aquilo que é a dinâmica, muitas das vezes influenciada pelo mercado de capital, não é? É um dos fatores que influenciam a organização, tanto econômica e financeira e de gestão das empresas, porque, ao fim e ao cabo, todas querem ir buscar mecanismos de financiamento dos investimentos que querem implementar. Então, na Zona Econômica Especial, nós temos um cuidado em não lesarmos o meio ambiente, por isso é que nós temos implementado projetos de arborização, temos implementados eixos verdes, que estão aproximadamente 461 hectares só de zonas verdes, e temos uma ETAR, que é uma estação de tratamento de águas residuais, que recebemos as águas dos diferentes projetos, são tratadas antes de serem evacuadas para a questão, para os rios ou para a lagoa, porque nós temos lá duas grandes lagoas que recebem as águas do setor fabril. E também tem a ver com a questão da política da qualidade, porque nós temos uma direção que todos os santos dias tem campanha, ou todas as oportunidades que tem, faz campanha de sensibilização, não é? Da integração da política da gestão de qualidade. Porque nós hoje somos uma zona econômica especial que vamos transitar para uma zona franca. É necessário que as empresas instaladas nas zonas econômicas especiais estejam agora, não é, adaptadas às políticas de ESG, porque daqui a pouco acho que a União Europeia já não vai aceitar exportações de produtos africanos sem que essas empresas tenham esses princípios de ESG no seu cerne, né, da gestão. Porquê? Porque o produto pode estar sendo produzido por exemplo, exploração infantil, por exemplo, não é? Ou, por exemplo, o produto não obedece às regras de qualidade, de certificação. Então é um trabalho que nós vamos fazendo, não é, de sensibilização, porque, na verdade, entendemos nós que as zonas francas, as zonas econômicas, são, na verdade, um nicho em que o mercado de capital poderia, não é, tirar proveito. Porquê? Porque aí é o setor mais fácil de nós inculcarmos essa metodologia, não é? Porque as empresas são criadas na hora, na Zona Econômica Especial, dentro da nossa jurisdição, são empresas novas que facilmente poderiam, não é, aceitar e incorporar essas políticas de gestão de finanças sustentáveis nos seus negócios. Como é que elas recebem, as empresas? Quando vocês falam destas exigências para que essas empresas consigam instalar-se na zona econômica, como é que os investidores recebem estas exigências? Bem, a princípio, nós temos dois tipos de investidores, o nacional e o estrangeiro. O nacional, muitos deles têm algum conhecimento da matéria e, aliás, quem vai implementar um projeto industrial, a princípio tem que saber, né, de antemão já, não é, que há um conjunto de regras que devem ser seguidas, que devem ser implementadas, de forma a não incorrerem a multas ambientais, para já, ou incorrerem em processo de não admissão, por exemplo, dos seus projetos na Zona Econômica Especial. Então, as empresas normalmente recebem de forma aberta, porque faz parte do nosso regulamento institucional, não é? Por exemplo, a política da qualidade, não é? A política da aplicação da certificação das normas ISO, não é? Mas é um trabalho que temos que fazer todos os dias, não é? De forma que daqui para frente a nossa sociedade e aquilo que é o nosso setor empresarial, né, possa então aceitar de forma natural, não é? E implementar sem precisar ser exigido ou solicitado, não é? As boas práticas de gestão e as boas práticas de produção que não afetam nem o meio ambiente e nem criam algum acidente ao setor social.
Muito bem. Paulo, permita-me só, antes que eu me esqueça, o Verdinho disse algo muito, muito importante, porque as empresas hoje ouvem-nos aqui a falar de aspectos ambientais, sociais e governance, e a questão que se coloca é, mas eu preciso implementar tudo isso já, agora, preciso fazer de forma faseada. Também preciso esclarecermos aí os telespectadores que nos acompanham, que isso depende muito, isso depende muito, isso em termos setoriais, né? Depende muito de qual setor a empresa está inserida e que aspectos são primordiais em serem salvaguardados numa fase determinada. Nós estamos a falar de exigências que têm que ser cumpridas. Nós estamos a falar em 17, não é? Sim, são 17 objetivos. Nós estamos a falar que as empresas têm que, antes mesmo de pensarem no investimento, antes mesmo de pensarem na sua instalação, têm que primeiro cumprir estes 17 objetivos. Bom, a realidade não é essa. O que nós queremos, o que as empresas têm que ter noção de que existem aspectos que precisam ser salvaguardados na gestão normal da empresa, sem olharmos para o detalhe das regras, dos objetivos, o geral. Precisa ter governance bem estabelecida, ou seja, aquele equilíbrio que se exige a nível do Conselho de Administração, a nível dos órgãos sociais da própria empresa, em ter um equilíbrio em senhoras, em senhores, portanto, permita aqui uma melhor gestão. Diz-se que as senhoras têm um olho clínico melhor do que os homens, e as empresas vão adotando muito esse aspecto de ter senhoras no Conselho de Administração. Esses aspectos, muitas das vezes, eu nem preciso olhar para o livro para ver se estão dentro dos objetivos, são aspectos gerais, né? Aspectos ligados, por exemplo, Hoje discute-se muito, e no Brasil isso é muito patente, aspectos raciais e aspectos da homossexualidade. Há empresas hoje no Brasil, por empregarem homossexuais, por empregarem alguns negros, pessoas de tonalidades diferentes, acabam por estar mais destacados do que as outras, porque salvaguarda esses aspectos sociais. Portanto, tem uma generalidade em termos dos recursos humanos da própria instituição. Para a nossa realidade, há, por exemplo, o caso de empresas que façam constar do seu quadro de pessoal pessoas portadoras de deficiência. Esse é outro aspecto. E que têm, de facto, este olhar diferenciado. Este é outro aspecto importante. Esses são aspectos que são genéricos. Não precisamos ir no caderno e olhar se estão a cumprir os objetivos. Então, as empresas têm que ganhar essa cultura, né? Agora, depende muito se ela está inserida num setor em que tem que salvaguardar também questões ambientais. Pode não estar inserida, pode estar num setor completamente diferente, mas é preciso ter a ideia de que hoje a preocupação não é só do lucro. Hoje os investidores não estão preocupados só com o lucro da empresa. Os investidores estão preocupados com outros aspectos importantes. Mas, como devo calcular, tem esses aspectos bons, também tem aspectos maus. Essa tendência dos investimentos sustentáveis, do ESG, fez com que muitas empresas, pela avalanche dos investidores em levarem seus investimentos para empresas que têm esses critérios, algumas empresas começaram a ludibriar, né? Se assim posso dizer. Ou seja, eu finjo, teoricamente, que salvaguardo aspectos ESG, mas depois na prática, quando eu for ver se ele efetivamente cumpre determinados requisitos, não cumpre. Então, daí que a regulamentação também dos diferentes países começou a ficar muito mais intensa. Há um fenómeno que se chama greenwash, que é fundamentalmente detectar efetivamente se o que a empresa está a dizer que cumpre na efetividade. Porque depois começaram a surgir muitas empresas que, na capa, parece uma empresa ESG, mas depois, na prática, está a poluir o meio ambiente, tem aspectos que têm problemas com pessoas negras, pessoas brancas, com índios. Há aqui mecanismos para fiscalizar. Os reguladores começaram a criar critérios muito específicos, ou seja, precisas obedecer a determinados critérios para dizer que obedeces critérios ESG. Os vários reguladores, nós temos hoje, por exemplo, na Nigéria, as empresas que estão cotadas em bolsa têm critérios muito específicos que o regulador estabeleceu que têm que ser cumpridos e divulgados para fazer face mesmo a essa questão de ESG. Não basta dizer que eu estou a cumprir. E o Verdinho fez referência a um aspecto muito importante também no âmbito da regulação. A União Europeia já vai evoluindo muito para taxar empresas que violam a poluição, chamam de taxa de carbono, penso que esse é o nome que tem estado a utilizar. E a África é um dos maiores exportadores da Europa. Portanto, o que vai acontecer é os produtos que entram para a Europa, se a União Europeia identificar que esses produtos foram fabricados em determinadas realidades ou não foram cumpridos esses critérios ESG, esses produtos vão ser taxados de uma forma diferente que os outros produtos. É no sentido de incentivar os vários produtores nas diferentes partes do mundo de que vocês precisam obedecer esses critérios. Se não obedecerem esses critérios, que é que todo mundo está virado para aí, se não obedecerem esses critérios, portanto, as taxas seriam mais elevadas e terão menos investidores. Portanto, era só também este acréscimo em função daquilo que o E eu queria agora questionar só aqui sobre
nós estamos a falar aqui de finanças sustentáveis, mas há aqui também questões ligadas à fraude, há riscos relativamente à fraude. Nós estamos a falar de confiança e, de repente, surge a questão da fraude. Como é que se pode compreender isso? Bem, sabe que o mercado de capitais é dos que mais desenvolveu em termos de produtos e instrumentos no sistema financeiro. Nós temos hoje uma diversidade de instrumentos, de veículos, de plataformas ligadas ao mercado de capitais, de investimento, de poupança, esse conjunto de coisas. E este crescimento não traz só coisas boas, né? Traz uma obrigação do próprio regulador em apertar muito mais, mas é assim que acontece. Nós hoje temos, a Comissão do Mercado de Capitais é o regulador do mercado de capitais e tem determinados veículos que, para operar no mercado, precisam ter registro do regulador. Hoje, o pessoal que está em casa, que nos está a acompanhar, deve ter noção de que se existe um veículo que capta financiamento, que promete investimento, que vai receber as tuas poupanças, depois vai te dar retorno, esse veículo precisa estar registrado em algum regulador. Okay? Ou está registrado no Banco Central, se o veículo for da alçada do Banco Central, ou está registrado no mercado de capitais, se o veículo for da alçada do mercado de capitais, ou está registrado na ARSEG, que é o regulador do setor dos fundos de pensões e segurador. Precisa estar sob a alçada de algum regulador. Quando eu digo estar sob a alçada, o regulador, como é que o regulador protege os investidores? É criando normas, procedimentos. Os veículos, quando se vão registrar na Comissão do Mercado de Capitais, cumprem determinados requisitos. Não obstante eles terem esse registro, depois a CMC faz supervisão direta e indireta, ou seja, ir lá em loco e ver se estão a ser cumpridos os procedimentos normais prometidos para o investimento daquele capital. É assim que a Comissão do Mercado de Capitais faz a proteção de quem coloca o seu dinheiro nesses veículos. Portanto, as pessoas precisam estar atentas e olhar por um veículo que surge em determinadas partes e verificar, bom, esse veículo está sob a alçada do mercado de capitais. Vou lá ver no site da CMC, www.cmc.ao, lá estão todas as entidades autorizadas a operar no mercado nos determinados setores. Verifica se o nome está lá, está salvaguardado, está registrado, cumpre regulamentos, cumpre supervisão, então é um veículo que eu posso colocar o meu capital. Se não tiver, pode investir, mas está sob o seu risco. Okay. É isto que acontece. Portanto, tanto a CMC como o BNA, em muitas situações, não fecham entidades. O que eles dizem para meus senhores, existe uma entidade que está a fazer determinado serviço, mas essa entidade não está aqui registrada. Cabe agora o investidor, se decidir assumir o seu risco, mas não está sob proteção de nenhum regulador. Portanto, é um pouco disso também do trabalho que temos estado a fazer a nível tanto do BNA, tanto da própria CMC, fazer várias divulgações sobre educação financeira, que tipo de veículos, como nós podemos detectar veículos que são nocivos, veículos que não são apropriados, e vamos fazendo essa educação financeira. Infelizmente, é um trabalho de todos. Nós, em países africanos, onde as pessoas às vezes querem ganhos imediatos, quando surge uma iniciativa que diz que, olha, dá-me 100 mil kwanzas e eu dou-te 200 amanhã, as pessoas, em vez de pensar no risco, pensam logo na rentabilidade do amanhã. Pois. Então, ficam muito expostas a esse tipo de situações. Mas nós continuamos a incentivar, continuamos a falar com os Já houve registro de casos? Bom, na CMC nós não tivemos qualquer situação de uma entidade, porque para estar sobre a alçada da CMC pressupõe estar registado. Portanto, se houve qualquer registro de qualquer player, como não esteve registrado na CMC, então não está sob a alçada da CMC. Mas a CMC, oportunamente, e o Banco Central vão fazendo anúncios, não é? Quando surge algum veículo, alguma entidade que está a desenvolver determinada atividade, a CMC faz o anúncio dizer que se a entidade não estiver registrada, olha, meus senhores, a entidade que está a captar financiamento não está aqui registrada. Pronto, o anúncio está feito. Cabe agora o investidor saber se, de qualquer das formas, quer alocar assim o seu capital, mas depois fica sob o seu risco e qualquer situação anômala depois vai se queixar a SIC, a DINIC, são as outras entidades que podem efetivamente proteger estes também, se me permite adicionar. Sim, Mauro. Não, estamos aqui diante de um processo em que surgem vantagens para as empresas, mas também há riscos. Exato, há riscos e há deveres. Acho que um dos pilares do ESG que combate mais a questão da fraude é a componente da governação corporativa. Além do registro no regulador, é muito importante que as próprias empresas tenham os seus sistemas internos de controle interno. Não é? E depois, em função também da dimensão da empresa, dando o exemplo de um banco, os bancos são muito regulados e muito fiscalizados porque têm um impacto que gerem dinheiro de outras entidades, eles são confiados em uma atividade fiduciária e, por isso, naturalmente, tem uma responsabilidade muito grande. E daí que ser um setor muito regulado porque, efetivamente, a margem para
esse tipo de comportamentos deve ser mitigada ao máximo. Depois, as componentes de auditoria, que são muito importantes. Cada vez mais é importante que as empresas auditem as suas contas para certificar que aquelas contas estão efetivamente o mais possível corretas. E a questão da transparência, termos também as empresas a passar por um caminho de divulgar as suas contas ao público. Sim. Enquanto que em alguns mercados, em alguns setores, isso já é realidade, inclusive no setor empresarial público. O setor empresarial público, nós temos acesso às contas das empresas públicas, que é uma melhoria muito significativa. A Só na Angola é um exemplo. E várias outras, em todos os setores. O setor bancário também diria que é um bom exemplo, porque é possível ter acesso a relatórios de contas semestrais, anuais do setor. E por isso, quanto melhor for o aspecto da governação corporativa e a exigência também que se der a essa matéria, reduz-se muito o risco da fraude. E depois o aspecto fiscalizador que os reguladores têm que ter, de naturalmente fiscalizar se estão a cumprir as metas. Depois, empresas que admitam, por exemplo, as suas ações em bolsa, aí ainda diria, um processo adicional em que, quando a maior parte das empresas mais relevantes está em bolsa, a transparência é muito mais garantida, a prestação de contas, e no nosso mercado isso é um processo ainda que está também no início, mas que efetivamente com a maior exigência também do setor financeiro, dos reguladores, das autoridades, perceber-se bem esse risco, mas também identificar-se os mecanismos que prevejam que isso é mitigado. Portanto, mais uma vez, depende muito dos setores, da dimensão das empresas. Não vamos ter a mesma exigência por uma grande empresa por uma microempresa, portanto também tem que haver esta sensibilidade, mas efetivamente é um dos aspectos que preocupa quando não se cumprem as regras e isso depois se cria danos. É possível prevenir? É possível prevenir. Diria que, por exemplo, o nosso sistema financeiro não tem tido relevantes ocorrências de fraudes. Há alguns episódios, há um recente conhecido de uma empresa que não era regulada e que acabou por defraudar. Como disse, só que a importância de nós, enquanto consumidores, irmos confirmar se a empresa está autorizada para fazer aquela função. Não tem havido muitos casos, mas depois nós temos ainda uma relevante parte da economia que também é informal. Sim. E aí é mais difícil garantir o cumprimento das regras. Portanto, e depois também é importante termos estatísticas sobre isso. Bem, eu ia acrescentar, eu acho que na perspectiva das finanças sustentáveis é muito prematuro nós falarmos das questões de fraude, porque os instrumentos que nós temos, tanto no mercado de capital como na bolsa, não é? Não são, não é? Nós não temos ainda, por exemplo, títulos verdes, né, que são os eurobonds. Então, para fiscalizar a fraude nestes instrumentos, normalmente a fraude vem pela questão da greenwash, quer dizer, o investidor, né, alega que tem as regras, adotou as regras de ESG no seu investimento, todavia a sua execução prática, não é, atenta, por exemplo, ao setor social, não é, de onde está inserido, e aí pode-se detectar automaticamente uma fraude, porque passa uma impressão de que adota a regra de ESG, quando na prática não realiza. E aí aparece então também as pessoas, a entidade que é os consultores de ESG, que dão aquilo que são as pontuações, não é? Que isso, na verdade, é uma certificação, não é? Do investidor ou da empresa. Por exemplo, CCC, se a tua empresa estiver distante do CCC, significa que ainda está num estágio muito prematuro, muito baixo daquilo que são as regras de ESG. E se tiver uma AA, então uma empresa que de facto cumpre com todas as regras, não é? De impacto ambiental, social. Mas quem determina esta certificação? São os reguladores? Bem, eu não sei se passava aí a palavra, mas na verdade há um regulador internacional, não é?
o que ocorre hoje é que existem hoje, tal como nós temos empresas de rating, normal, vimos falar da Standard Poor's, da Fitch, que são, na verdade, entidades que dão uma opinião sobre a solvabilidade de uma empresa. Ou seja, uma empresa hoje, se quiser ir buscar capital e ter uma outra entidade ao lado que dê uma opinião sobre a saúde financeira da empresa, mais facilmente consegue convencer os investidores. Então, essas são as empresas de rating. Na perspectiva de ESG, também temos empresas que fazem ratings de ESG, que dão mesmo cotações que dizem que a empresa A e B cumpre até certo nível as regras ESG. E temos ratings, normalmente, internacionais, e temos grandes empresas que têm feito isso. O que ocorre hoje é que as próprias bolsas começaram a ver esta tendência mundial, tendência global, e começaram também a se estruturar nesse sentido. Ou seja, tu tens hoje na bolsa 1 milhão de empresas, 100 empresas, mas as próprias empresas começaram a criar grupos de empresas ESG, que nós chamamos de índice bolsista de empresas ESG. Ele diz assim, todas as empresas que estão na minha bolsa que cumprem requisitos ESG ficam no determinado índice. E nós aqui em África tivemos o primeiro exemplo com o Johannesburg Stock Exchange, acho que foi a primeira bolsa africana que criou um índice específico de empresas ESG. Então, esta própria tendência que as bolsas foram seguindo, foram criando, fez com que as empresas também fossem despertando a ideia de que eu quero estar no meio dos grandes. Quero estar no meio daqueles porque tem atenção diferente, tem tratamento diferente. Então, começou esta tendência a ser também desse jeito mais divulgada. Mas a forma como o Verdinho dizia é exatamente isto. Hoje nós temos empresas de rating que atribuem rating ESG específico para determinadas empresas e quanto melhor for o teu rating, melhor para ti, para a imagem da empresa. Financiamento e os investidores olham para ti de forma diferente. Há uma estatística, durante a pandemia, observou-se que e depois precisa-se ver se isso depois de forma estrutural a médio e longo prazo, mas observou-se os fundos de investimento que investiam em ativos ESG tiveram rentabilidades diferentes que os fundos convencionais. E isso depois começou a despertar a atenção das várias empresas. Se os fundos que investem em empresas ESG têm melhores rentabilidades, então todos nós temos que aderir práticas ESG se quisermos receber financiamento, se quisermos ter atenção. Portanto, é um pouco disto também que tem estado a acontecer. Hoje é uma febre, tal como o Mauro disse no início. Hoje nós temos cerca de mais de 35 trilhões a serem transacionados. E países como os Estados Unidos, o próprio Canadá, que são países de dimensão diferenciadas com os outros, nós temos que quase que metade dos ativos que são geridos nessas realidades são todos ativos ESG. Ou seja, é uma tendência que as empresas efetivamente vão ter que olhar. Vamos ter que ter aqui em Angola no futuro empresas de rating ESG constituídas aqui, a fazerem rating de empresas nacionais, e essa é a tendência que o mundo vai seguir, está a seguir. E Angola não vai fugir dessa, né? Estamos na fase milionária, estamos a dar de comer a criança com a papinha, mas depois vai evoluir para comer sozinho, para o iogurte, depois estaremos no nível, eventualmente, que outras empresas. E eu acho também, desculpa para crescer, uma das formas de nós massificarmos as empresas com critérios, que adotam critérios ou estratégias ESG, é mesmo pelas criações de fundos através do mercado de capital, fundos especializados, não é? Por quê? Porque as empresas procuram sempre opções de financiamento. E se essas opções de financiamento, esses instrumentos forem criados, por exemplo, títulos verdes, uma ETF, né? Que é o Exchange Trade Fund. Focado em ESG, isso vai fazer com que as próprias empresas, não é, ao tomar decisões de investimentos, não é, direcionam seus investimentos nos requisitos, não é, que são cobrados, não é, pelo mercado de capital para aceder a esses fundos. Poderia ser um caminho para aqui, para Angola, e é bom que essa educação financeira continue a ser feita, mas que a criação de mecanismo também acompanhe essa educação financeira. Por quê? Porque é a criação desses mecanismos que vai fazer com que, de facto, os empresários, porque temos que fazer aqui um ponto até claro, que o investidor de ESG parte, às vezes, de uma pessoa singular. É aquela que tem, por exemplo, um cidadão que não investe numa fábrica, por exemplo, de tabaco e tem recursos, porque o mercado de capital retira
os recursos das entidades excedentárias para as entidades deficitárias. Então, um investidor, um cidadão normal que tenha as suas poupanças e queira aplicar, por exemplo, em fundos de título de green bonds, que são títulos verdes, vai analisar, não é? E vai analisar se interessa ou não colocar o seu dinheiro em ações sustentáveis, não é? Em bolsa, de uma empresa que produz tabaco. Quando o tabaco, por exemplo, não é, foi a causa da morte da sua mãe, por exemplo, um cancro, não é? Então, acho que essa combinação, formação financeira e criação de instrumentos através de entidades de investimentos na bolsa, porque agora, se de facto os bancos saírem, vamos ter aqui um aumento de entidades de investimentos que podem então criar esses mecanismos para acelerarmos então a cultura, não é, e a adoção de princípios da ESG. Não é? Estamos aqui diante de um processo que vai requerer da parte da Comissão do Mercado de Capitais maior divulgação para que os investidores das empresas tomem de facto contacto com esta nova realidade. Só que agora eu queria perceber, quando olhamos para a questão da governação corporativa, como é que o mercado de capitais pode salvaguardar essa questão? É interessante essa questão. E eu ia fazer aqui uma vírgula antes. O Verdi falou de fundos de investimento, e era só para dar esta nota. Nós hoje temos registrado na CMC 28 fundos de investimento. Não temos ainda ETFs, são fundos de outra natureza, de outra tipologia. E esses fundos registrados hoje transacionam cerca de 527 mil milhões em termos de ativo, né, que eles têm a gerir. É um mercado já com alguma robustez, com alguma liquidez, mas efetivamente os fundos de investimento investem nos instrumentos disponíveis. Ou seja, por um lado precisamos ter os fundos de investimento com essa liquidez, por outro lado precisamos ter as empresas que têm esses critérios a emitirem esses instrumentos, para que esses fundos possam subscrever esses investimentos. Portanto, é uma força de dois lados, não obstante, precisamos incentivar a criação de fundos, mas precisamos incentivar as empresas que, primeiro, adotem critérios ESG, depois imitam instrumentos ESG para que esses fundos possam absorver esses instrumentos. Mas é um caminho que já está muito bem consolidado. Indo aqui à questão que o Paulo fez, tem que ver da governação corporativa. A CMC, neste evento que nós pensamos organizar agora em novembro, nós, para além de discutirmos da governação corporativa, queremos incorporar esses outros elementos, ou seja, discutir a governação e discutir também dos aspectos sociais e ambientais. Não obstante a isso, a CMC tem, a par do BNA e os outros reguladores, tem guias de governação corporativa. Um guia em que as empresas devem seguir determinados procedimentos para se adequarem à governação corporativa. O guia da CMC, ele não é de caráter obrigatório, se assim posso dizer, mas as empresas têm de justificar o porquê de não cumprimento. Okay? Mas existe no site da Comissão do Mercado de Capitais um guia de governação corporativa em que as empresas que transacionam no mercado de capitais devem obedecer os critérios e os requisitos que estão lá nesse guia de governação corporativa. É a missão. Não existe mercado de capitais sem salvaguardar questões de governance, sem salvaguardar questões de compliance, auditoria interna, sem salvaguardar questões de contabilidade. Esses são os elementos principais de quem quer transacionar na Bolsa. Alguém questionava-me há dias por que hoje não temos muitas empresas na Bolsa, e eu questionava em seguida se temos muitas empresas que têm essas situações salvaguardadas. Né? Tirando as empresas que são... tirando as empresas que estão no setor financeiro, que já têm um caminho bastante sólido, são mais antigas e têm reportes frequentes de informação, tanto por obrigação do regulador e porque também tem essa noção da importância do reporte financeiro. As outras empresas têm um caminho por fazer. Não basta uma empresa que não tem contabilidade organizada, nunca teve auditoria, não tem governance, não tem alguns aspectos salvaguardados, dizer que eu quero ir para a Bolsa, que eu quero ir para o mercado de capitais. Elas precisam organizar-se. Precisam organizar-se. O elemento fundamental do mercado de capitais é transparência, organização, estruturação das empresas como tal e governance. Por quê? Porque o investidor, quando olha para uma empresa na Bolsa, precisa ter a visão de que o meu dinheiro que eu estou a colocar lá está nessas condições. Isso não quer dizer que a empresa precisa estar
precisa ter resultados positivos. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que o investidor tem que ter informação para a tomada de decisão em colocar o seu capital. E esta informação que nós sempre exigimos às empresas, quando querem chegar ao mercado de capitais, de que vocês precisam ter esses requisitos, essas organizações, para estarem nesse ambiente, que é um ambiente... Porque o mercado de capitais, já quem está aqui, mas investe em empresas nos Estados Unidos. Portanto, não é Angola, é o mundo. Né? Então, Angola, como faz parte, tal como disse no início, de uma comissão do mercado de valores mobiliários internacional, há um conjunto de requisitos que têm que ser, que são quase universais. E eu costumo dizer a algumas pessoas, o gira a bola, se não tiver as regras da FIFA, dificilmente um jogador estrangeiro vem cá jogar. Né? Claro. Se aqui a mão na bola não for falta, então estamos fora, estamos no mundo paralelo. Então, um conjunto de requisitos universais para atrair investidores não residentes que quiserem cá vir, eles precisam sentir que a segurança que existe em Angola, a transparência que existe e a proteção é semelhante à proteção e à transparência que eu tenho no Canadá, que eu tenho nos Estados Unidos. Se essa situação estiver normalizada, ele vai olhar para outros aspectos, rentabilidade. Ok, essa situação está normalizada, então em termos de rentabilidade, preferência é ir para Angola, preferência é para o Canadá. Precisamos estar ao nível dessas realidades se quisermos competir na atração de investimentos desses não residentes, porque Angola precisa muito. A necessidade de financiamento do país é grande, as empresas precisam de dinheiro e o setor bancário por si só não é suficiente para canalizar esse financiamento da economia. Precisamos dinamizar esse segmento do mercado de capitais no sentido de permitir esse financiamento da economia também via bolsa, via mercado de capitais. Para aquilo que é o seu trabalho, para aquilo que é a nossa realidade, as nossas empresas já têm essa visão para a necessidade de se organizarem a fim de estarem inscritas em bolsa, para atraírem cada vez mais financiamento estrangeiro, por exemplo? Boa. Essa questão, na perspectiva da empresa, a empresa precisa perceber, eu preciso ir buscar dinheiro para quê? O dinheiro é um custo, né? Eu estou a emprestar dinheiro de alguém. Então, se eu estou a emprestar dinheiro, tenho dois fatores que eu preciso olhar com mais atenção. Preciso ir buscar dinheiro de alguém que não me exige taxas muito altas. Né? Preciso buscar dinheiro, que eu consiga trabalhar com dinheiro, num período razoável, depois trabalhar, produzir para depois devolver. Se no caso a empresa emitir obrigações. Se a empresa emitir ações, a empresa precisa perceber que eu vou buscar dinheiro de alguém, esta pessoa que eu vou buscar dinheiro vai ser parte dono da empresa. Portanto, vou buscar esse capital. Este é o primeiro aspecto, preciso buscar dinheiro. Depois, quanto é o horizonte temporal que eu preciso ter esse dinheiro, produzir para depois devolver. O mercado de capitais, para as empresas precisam perceber que o mercado de capitais é uma plataforma que tem, primeiro, uma diversidade de instrumentos. Eu posso me endividar de várias formas diferentes, tem instrumentos diferenciados. Na banca é unilateral o contrato. Eu vou à banca e digo preciso de um crédito, faço o contrato com o banco concede-me o crédito e eu vou para casa. No mercado de capitais eu tenho formas de me financiar. Eu posso me financiar do Paulo Duda, no sentido que empresta-me o dinheiro, eu trabalho com dinheiro e depois devolvo. Mas só que eu o que pergunto é relativamente à organização das nossas empresas. Essa é a questão. As empresas hoje, nós temos um programa na CMC que chama-se Potenciação de Emitentes. Visa essencialmente a isso. Um grupo de empresas estruturadas que têm intenção de entrar para o mercado de capitais, de se organizar, mas não têm esses aspectos já salvaguardados. O que é que a CMC faz? Conversa com as empresas, uma questão de promoção do mercado, e explica quais são os requisitos para a emissão e vai acompanhando essas empresas até a fase que a empresa decidir fazer uma emissão. Paulo Duda, nós temos, quando nós olhamos para o setor empresarial angolano, temos que ver a nossa história econômica e financeira e política também, né? De que país nós éramos, de que país nos transformamos, em termos economicamente falando. Né? E as nossas empresas vão ganhando esse ambiente agora, né? Essa questão do mercado, da organização, do compliance, do governance, da contabilidade. Portanto, é um caminho que temos estado a fazer, mas a CMC tem programas muito claros, não só a CMC, a própria Bolsa, e tem programas muito claros no sentido de incentivar as empresas. Fruto disso é que já temos empresas que estão a emitir, já temos empresas hoje que vão trabalhando com a CMC que poderão fazer emissões também no mercado de capitais na Bolsa nos próximos 2 anos, e é esta transformação que o setor vai sofrendo e também fruto desta informação que vamos passando ao mercado. Mauro, percebe-se aqui claramente que a questão da organização das nossas empresas é fundamental para que estejam em Bolsa e que consigam, de facto, este financiamento tão necessário para a economia nacional. Não, sim, de facto é muito importante. Não só para estarem em Bolsa, porque nem todas as empresas, naturalmente... A Bolsa é sobretudo um mercado para grandes empresas. As pequenas e médias empresas tradicionalmente financiam-se mais por via do setor bancário. Sim, mas aquelas que precisam entrar para a Bolsa... Essas sim, têm regras mais... Precisam organizar-se. Sim, mas diria que só é salutar... ou seja,
todas as empresas devem cumprir princípios básicos de gestão. Isso é o principal. Terem contabilidade organizada, terem também a sua governação interna, independente do tipo de empresa e da dimensão, ter a sua governação corporativa definida em função do seu modelo de negócio. E claro que é um caminho que o setor empresarial privado em Angola está a fazer. Há ainda muitos desafios, isso é uma realidade, particularmente naquelas empresas mais de pequena e média dimensão, que são empresas que precisam ainda de um caminho em termos de organização, e para isso também há institutos, como por exemplo o INAPEM, que têm programas nesse sentido, mas é muito fundamental porque sem esse tipo de organização, mais difícil é de obterem os meios, seja capital, seja dívida, para conseguir implementar os seus projetos de investimento. E essa é a mensagem que se tem passado nos últimos anos, que estamos a passar por um período diferente, económico, é necessária esta evolução na gestão empresarial e nós estamos confiantes que o caminho que está a ser feito vai trazer bons resultados. E depois, quem também tem o capital, ao impor as suas regras, vai também fazer acelerar um pouco mais esse processo. Porque quando se tem que cumprir exigências e regras, naturalmente tudo o que é imposto acaba por ter um efeito acelerador dessas transformações. Portanto, é uma realidade e cabe a todo o ecossistema económico, regulador, o setor financeiro, as empresas e até mesmo os consumidores, exigirmos essa organização, porque no final do dia só cria valor para depois tudo o que é a dinamização da economia, porque sem investimento é muito difícil criar riqueza. O Mauro, no princípio do programa, defendia a necessidade das finanças sustentáveis fazerem parte da própria política social do país. Se surgir esta necessidade do Executivo olhar-se para as finanças sustentáveis com a atenção que ela merece, podemos garantir aqui a resiliência das empresas? Eu penso que sim, porque o princípio que se tem verificado nesta mudança de paradigma é que a alteração dessa forma de criação de valor nas empresas cria valor a médio, mas sobretudo a longo prazo. E dando só aqui um exemplo de que mostra o que é que ainda temos que fazer, e não falo apenas de Angola, mas no sentido mais lato, aqui no continente africano. A nível daquilo que são o acesso ao capital com estas regras, a África tem representado apenas 1%, mas é um dos continentes que mais necessidade tem de investimento e mais necessidade tem de resolver problemas estruturais e que muitos deles estão alinhados com os 17 Objetivos Sustentáveis. Portanto, efetivamente, a implementação, quer a nível de pormos na agenda política, na agenda económica estratégica destes princípios, poderá abrir-nos as portas para, não só para tornarmos a economia mais resiliente, as empresas mais resilientes, porque isto cria valor no médio e longo prazo, mas também a ter acesso ao investimento necessário para conseguirmos fazer os investimentos necessários e termos essa resiliência, não é? Portanto, eu penso que é fundamental, mas também deixar aqui outra mensagem que não são só oportunidades, também há riscos. E quais são os riscos? À medida que se vai mudando para este paradigma, e sendo nós, por exemplo, uma economia muito dependente da atividade extrativa para a produção de riqueza, os riscos são a países, a regiões, a setores, que se o paradigma de ESG começa a ter efetivamente os resultados pretendidos, dando um exemplo, temos a indústria automóvel praticamente a assumir que daqui a alguns anos deixará de produzir automóveis que serão movidos a gasolina, a gasóleo e sobretudo apenas elétricos. Naturalmente há indústrias, há países que terão mais impactos que outros. Portanto, mesmo do ponto de vista de percebermos para a nossa economia nos próximos anos quais são os riscos que a adoção dos princípios de ESG origina para a resiliência da nossa economia, mesmo este exercício é muito importante. Portanto, não são só oportunidades, há também estes riscos que temos de estar muito atentos, particularmente uma economia que ainda estamos num processo de diversificação
e que têm dependência de algumas indústrias que, algumas delas, entre aspas, têm aqui alguma ameaça desta transição, sobretudo a parte climática, que naturalmente terá impacto em indústrias muito específicas. Por isso, eu penso ser fundamental nós refletirmos muito isso. Estamos numa fase em que vamos começar a fazer um novo Plano de Desenvolvimento Nacional, o anterior termina este ano, e acho que neste exercício vai ser muito importante este tipo de reflexões serem tidas em conta. E, mais uma vez, acho que não é um tema do setor público-privado, é de todo o ecossistema que temos. Vardim, aqui percebemos que a organização das empresas acaba por ser fundamental para conseguirmos obter estes resultados que o Mauro avançou. Da parte da Zona Económica Especial, já se tem feito algum trabalho nesse sentido? Percebemos que da parte do mercado de capitais já há essa sensibilização necessária para que as empresas se organizem. Quando olhamos para aquilo que é o vosso trabalho na Zona Económica, já há esta sensibilização para a necessidade das empresas estarem organizadas para mais facilmente acederem ao investimento e até para mais facilmente instalarem-se na zona? Bem, na perspectiva da ESG, nós terminamos há pouco tempo a elaboração do nosso plano estratégico e nós temos uma iniciativa que é da implementação da estratégia ESG na Zona Económica Especial, estamos a falar da empresa ZEP, e depois também fazemos esta agenda de formalizarmos os nossos utentes, não é, nesta perspectiva, porque há vantagens muito mais em relação àquilo que são as desvantagens, não é? Todavia, acautelando aquilo que o colega Mauro disse muito bem, é que nós estamos num processo de diversificação da economia e que muitas das indústrias que são importantes e cruciais para o nosso país hoje podem ser afetadas e abaladas com a implementação, não é, das práticas da ESG. E dando também aqui uma pincelada naquilo que acabou que indagou ao Mauro, a questão da resiliência dos investidores. Nós tivemos duas crises muito duras, não é? Que é a crise cambial e depois a crise pandémica. E nós sabemos que a resiliência é motivada por fatores endógenos e exógenos. E os fatores exógenos muitas vezes têm a ver com a política social, né, e a política governamental do Estado. Como, por exemplo, a questão da melhoria do ambiente de negócio, a questão, por exemplo, da crise pandémica que aconteceu, em que o Estado teve que fazer o alívio econômico para quê? Para tentar dirimir aquilo que foram as pressões causadas pela pandemia. As questões, por exemplo, da Zona Económica Especial, nós criamos o GAI, o Guichê de Apoio ao Investidor, que é, na verdade, a congregação de vários serviços públicos e privados que complementam a atividade industrial dentro da Zona Económica Especial, diminuindo assim o custo que as empresas teriam, né, de tratarem e implementarem os seus projetos. E outras iniciativas que diminuem o impacto, não é, daquilo que é a crise no investidor. E também acrescentando, né, as infraestruturas. Nós temos hoje uma infraestrutura que ainda não temos um parque ou uma zona industrial que se equipara à Zona Económica Especial. Prova disso é que nós estamos nesse preciso momento, ou recebemos o investimento do BNA, com o Cash Center. Se nós não tivéssemos infraestruturas de qualidade que pudessem garantir, não é, a implementação desse projeto e segurança, o investidor BNA não poderia colocar aí os seus investimentos. Então, é um conjunto de fatores e ações que nós tomamos, não é, que nós realizamos no nosso cotidiano na Zona Económica Especial para tentar, ao máximo, não é, dirimir, então, e motivar a resiliência dos nossos investidores, como também a articulação institucional com a IPEX, com os organismos de tutela, de forma, então, a mitigarmos todos os entraves ou constrangimentos que possam acontecer e emperrarem, então, o investimento na Zona Económica Especial. Bom, daqui a pouco vamos terminar o nosso programa. Vou colocar uma última questão aos três convidados, começando pelo Mauro Neves, para perceber, e já olhando para o futuro, em jeito de resumo
em função de tudo que abordamos ao longo do programa, o que eu queria perguntar ao Mauro é se focarmos-nos nas finanças sustentáveis, vamos conseguir garantir uma economia angolana mais resiliente? Diria, Paulo, que no longo prazo, sim, porque a visão para o tema da sustentabilidade tem que ser uma visão de longo prazo. Porque a sustentabilidade desses pilares, esses objetivos esses 17 objetivos mais estratégicos, se nós os vermos no conjunto, traduzem-se efetivamente num desenvolvimento mais sustentável, portanto isso cria valor no médio e longo prazo, sobretudo no longo prazo. Temos que também ter a capacidade de, como digo, identificar as oportunidades e colocar aqueles que são os princípios esses que nós achamos que são mais necessários ao nosso desenvolvimento sustentável. Então, nós temos que olhar para aquilo que é a nossa realidade. Depois, analisar também os riscos que isso pode trazer à nossa economia e como é que nós os podemos prevenir. E acho que no final do dia também temos que ter consciência daquilo que é a importância que o país tem também num caráter mais lato que é o continente. Nós não podemos esquecer que Angola está nos 10 maiores países do continente africano em termos de tamanho da economia, em termos até do espaço territorial, está nos 15 maiores países em termos de população. Portanto, nós somos um país estratégico no continente. Há uma agenda também da União Africana e que Angola também está a seguir. E acho que se nós soubermos aproveitar bem as oportunidades que nos traz, sobretudo no acesso a investimento necessário para fazermos as alterações estruturais, para termos então uma economia muito mais sustentável e resiliente no futuro, não tenho dúvidas que teremos aqui uma oportunidade muito importante de fazer esse caminho de resiliência e no final do dia termos essencialmente 2 ou 3 objetivos, que é ter uma economia social mais inclusiva, salvaguardarmos a integridade, a componente ambiental do território e também em sentido lato no mundo em que estamos, e depois melhorarmos aquilo que é a governação corporativa e não só, que no final do dia vai trazer vantagens também na percepção que se tem do risco económico de Angola, que é um aspecto também que quer nós, quer quando ainda estamos inseridos, a questão da governação ainda é um aspecto que, efetivamente, a força das instituições, as regras, ainda é um tema que precisamos de fazer um caminho para demonstrar que conseguimos ter os mesmos princípios, adotar as mesmas regras, governar da mesma forma que outras realidades, para, como disse o Só, que nós sermos comparáveis e conseguimos competir por investimento, porque muito necessitamos para o nosso processo de desenvolvimento. Com certeza. Fredim, quando olhamos para a nossa economia, para a resiliência da nossa economia, há toda a necessidade de garantirmos finanças sustentáveis. Certo. Sem dúvida. E eu acho que a questão das finanças e do investimento sustentável vai sempre trazer sustentabilidade para o nosso país, porque ela olha de uma forma tridimensional, não é? Ela não avança no aspecto econômico sem acautelar os aspectos ambientais que, na verdade, fazem parte do ecossistema de negócio e o ecossistema em que nós habitamos, e uma falha, um problema no ambiente afeta tanto o aspecto social como os aspectos de negócio. Então, a economia sustentável e o direcionamento das empresas em finanças sustentáveis vai sim trazer mais-valia para o nosso país, desde que nós acautelemos e criamos políticas que possam salvaguardar, não é, aquelas indústrias que poderão sim ver-se sendo descontinuadas porque agridem de tamanha ordem o meio ambiente e que causam danos depois lá para frente ao setor social da nossa população e do país no geral. Só que há aqui responsabilidades da Comissão do Mercado de Capitais em todo este processo. Há a responsabilidade da Comissão do Mercado de Capitais, a responsabilidade do país, a responsabilidade dos players do mercado.
Dizia eu que isto é um pequeno elefante na sala, que é inevitável, ou seja, isto é uma realidade que já existe e que as empresas efetivamente têm de olhar porque ela já existe. Mas essa é uma preocupação não só de empresas, de Comissão do Mercado de Capitais, mas do próprio país. Dizia no início que o crescimento econômico é importante, mas não é suficiente para eliminar a pobreza e a desigualdade sociais. As empresas olham muito para a rentabilidade, para o lucro, balanço, demonstração de resultados. Há aspectos muito importantes que podem garantir não só a própria estabilidade social, mas a própria manutenção da espécie humana no futuro. Portanto, e isto é uma questão, já é uma verdade, uma realidade irreversível. E, tal como dizia, se nos quisermos posicionar do mesmo modo, e falo do mercado de capitais como uma plataforma global, se nos quisermos posicionar do mesmo modo como os outros mercados para atrair os mesmos investidores, precisamos ir adotando estas políticas sob pena de ficarmos ultrapassados e a médio e longo prazo não conseguimos os resultados sustentáveis que se pretende. Mas é uma realidade já irreversível. Muito bem. Vamos então colocar ponto final aos pontos nos is, neste sábado, aqui no canal de notícias da Televisão Pública de Angola, no dia em que falamos sobre investimento sustentável e resiliência do investidor. Devo agradecer-se às presenças de Mauro Neves, administrador do Banco Milênio, Verdinho Pandieira, diretor de planeamento da Zona Económica Especial, e John Sokia, diretor do Gabinete de Estudos da Comissão do Mercado de Capitais. É certamente um assunto que não se esgota por aqui. Voltaremos certamente a voltar a falar sobre os investimentos sustentáveis que vão certamente dar-se um outro ar à nossa economia e, por isso, vamos certamente nos próximos dias voltar a programar abordagens sobre estes e outros aspectos, sempre que olharmos para a necessidade do crescimento da nossa economia. Voltaremos no próximo sábado a seguir ao telejornal para mais uma edição dos Pontos nos Is. Gratos pela atenção dispensada. Bom fim de semana, boa noite. Foi um prazer.